direto de São Paulo. Bom dia, seja bem-vinda, Carol. Bom dia, Du. Bom dia, Marcelo. Olha a invasão aí. Estou invadindo a quarta-feira de vocês, mas é com muita felicidade que eu volto aqui em 2023, que vai ser um ano bem desafiador, mas vamos ter muito o que falar, né, Marcelo? Nossa, demais, Carol. Você é sempre bem-vinda aqui nas nossas quartas e vamos ter muito o que falar mesmo. Com toda certeza. E juntar esse time é um grande prazer, né? Lógico. Temos aqui pessoas super capacitadas para discutir esse tema, esses temas que a gente traz hoje na nossa programação. Du, bom dia. Bom dia, Du. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Carol. Tamo aí. Bom dia, Bom dia, Du. também. Tamo aí para poder contribuir um pouquinho aí em relação a as coisas que a gente escuta às vezes. Parece até que é brincadeira, né? Parece piada, né, Du? Não, você escuta algumas coisas, eu vi algumas coisas ontem e falo, deve ser brincadeira, é fake news isso aí. Aí você vai ver, não, realmente a pessoa falou, nossa, vamos lá. Falou, em 2 entrou dias, hein, ação. gente? Em 2 dias do primeiro ano. Verdade, Carol. Eu disse que esse ano seria intenso e começou, né? Já começou nível hard. Bom, então acho que já para a gente manter a ordem cronológica e também nesta linha de raciocínio, olha só, no discurso de posse do domingo, durante a sessão solene no Congresso, o presidente Lula reiterou a sua convicção do Estado como indutor do crescimento e deixou de fora reverências a demandas dos agentes do mercado financeiro, né? Falas polêmicas do nosso presidente, além dessas aqui, né? Dessa daqui. Então, Marcelo, vamos você e a Carol, o que vocês pensam sobre isso, né? Nesse campo da economia, o que a gente pode já, enfim, ir construindo aí o nosso país para os próximos anos? Carol, ladies first, né? Sim, por por favor, favor, Carol, por comece favor. você e depois a gente segue no link aí. Não, vamos lá. Acho que tem várias coisas por trás, né? Assusta. Bom, a maioria dos pontos ali do discurso do Lula assustam, porque até os pontos positivos, e eu destaquei vários pontos positivos, você não sabe o que está por trás daquele ponto, como vai se desenvolver, né? Quando ele fala no Estado indutor do crescimento, aí ele fala de um Estado forte, fortalecimento das estatais, ele falou muito dos bancos públicos, aqueles nossos bancos queridos que vão ajudar nossos companheiros, né? O povo passando fome aqui, a gente financiando obra em país comunista. Infelizmente, é assim que acontece com dinheiro público, dinheiro brasileiro, dos brasileiros. Fala aí de reformas, né? Muitas obras. Ele falou de muitas obras focando, inclusive, no Minha Casa Minha Vida. Eu acredito que a gente precisa fortalecer, sim, Minha Casa Minha Vida, que não foi o foco do governo passado. O governo passado teve outros focos e eu acho essencial a gente focar nisso, mas o que está por trás disso, né? São obras públicas, com o Estado por trás, e a gente já sabe o que deu com obras públicas no passado, né? Então, é o início do problema. Falou bastante em reforma trabalhista, a gente viu o estilo do ministro do Trabalho, né? Para onde que vai encaminhar essas coisas. A gente sempre tem que falar, o jogo tem que ser bom para todo mundo. Nem só para um lado, nem só para o outro, senão a roda não gira, né, Marcelo? Eu acho que é um ponto de preocupação pelo que a gente já viu acontecer nos outros governos, né? O que você acha? Carol, perfeita a sua colocação, até porque quando a gente fala dessas questões, como você bem colocou, né, a gente está tratando aí de aumentar a máquina pública, né, aumentar o Estado, fazer um Estado mais inflado, que a gente sabe que não deu certo, né, Carol? A verdade é essa. Então, o que a gente está notando aí com as salas do presidente? Né, vamos dizer assim, o Lula 3.0 por conta de ser o terceiro mandato dele. É mais que o mesmo de novo. Então, assim, ele ainda trabalha numa política lá de quando ele foi eleito, em 2002, que a gente sabe que não dá certo hoje. Né? A gente vê que nenhum país que apostou nesse caminho deu certo. Economicamente falando, questões como a gente estava falando, você bem mencionou, questões relacionadas ao direito do trabalho, a gente vai ter aí previdenciário, nós vamos ter muitas questões que, infelizmente, não dão certo. E aí fica a pergunta, né? Por que trabalhar? Por que levar um país dessa forma, sendo que você sabe que não dá certo? Então, é nesse ponto que a minha crítica ferrenha a esse segmento, tanto do Lula quanto da esquerda no geral. Né? Então, assim, por que não abrir a mente? Por que não trazer pessoas técnicas para que saibam atuar, né, de forma correta? E a gente sabe que esses efeitos vão chegar. Né? A conta chega, né, Carol? A gente até brinca isso, a conta chega e não tem como. Quando eu trouxe aqui na pauta, até mandei aqui para vocês a pauta que nós fizemos, até trouxe algumas menções, né? A gente estava falando aqui sobre alguns
Nest Investimentos, Mag Investimentos, alguns segmentos de CEOs dessas empresas falando, né, sobre exatamente como a Carol falou, dos bancos públicos, né? Então aqui, ó, a gente pega um trecho aqui, ó, aspas. Foi um discurso pobre a respeito de conteúdo programático, deixando claro que vai usar o BNDES, caixas e autarquias para induzir gastos públicos sem contrapartida de receita, afirma Otávio Vieira, sócio-gestor da Nest Investimentos. Então a gente entra muito no que a Carol acabou de falar. Então, assim, e aí? Então vamos começar, né? Trabalhar mesmo em dobro, quádruplo, para sustentar 4 países, sustentar esse pessoal, porque tá difícil. E aí a gente não nota esse investimento, não sei se aí a Carol ou o Dupra já tem alguma outra linha, mas qual que é o problema real? Então é excesso de recolhimento de tributos, né? A gente vê a máquina do Estado inflada e nenhuma contrapartida efetiva para a população, né? Quem é realmente que precisa disso. Então a gente Marcelo, só para pontuar aí uma preocupação, você me desculpe cortar, que eu quero muito ouvir o Du também nesse assunto, mas a gente percebe que as intenções não são das melhores quando vamos ver o que eles estão querendo aprovar aí, né? Isso. Eles estão já querendo mudar a lei de leniência, que são nos detalhes, né, que infelizmente mora o perigo. Eles querem mudar a lei de leniência, né, para que as empresas, por exemplo, Odebrecht, que esteve envolvida naquela problemática toda, quando ela faz o acordo de leniência, hoje, ela não pode mais atuar no setor público, ela tem várias sanções. Eles estão querendo refazer isso para que a empresa não só possa atuar no setor público, mas que ela pague as dívidas dela com o trabalho para o setor público. Ou seja, não, tudo bem, errou, mas vamos continuar, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Inclusive, e outro ponto importante também que eles estão querendo, já mudaram por conta do mercadante, né, para que alguém que trabalhou no setor público também, foi candidato, enfim, ele não pudesse assumir um cargo de extrema relevância como o mercadante está assumindo. Eles mudaram para que ele pudesse assumir. Então, assim, está voltando tudo ao que era antes. E aquela nossa preocupação de, poxa, será que ele está vindo com raiva? O Lula, essa era a minha preocupação, na realidade. Ou será que ele quer fazer um governo diferente? Não. A princípio, as bolsas estão caindo porque realmente está tudo igual ou pior, talvez, do que era antes. Exato. Dudu, você concorda com a Carol? Com o Marcelo nesse quesito? Eu acho assim, eu li, né, o discurso dele ali, até li porque quando a gente escuta a gente acaba, ou, né, quem gosta muito e quem não gosta acaba odiando, né, por conta da entonação da voz dele. Então eu acabei lendo eu achei um discurso assim, ele acaba jogando para a torcida, né, acho que é muito assim de governo populista, ele joga para a torcida, como que ele se colocou na imagem com as pessoas. Mas aí você vai ver o discurso e eu vejo que é um Lula, é o que você falou mesmo, Marcelo, é 3.0, né? Mas negativamente, menos 3.0. Menos dizer, né? Era menos 1, menos 2, agora menos 3. Exato. É muito ruim e é piorado, ele chegou, sabe? Acho que ele tá com uma ânsia, acho que ele deve andar na rua aí, eu vi ele chegando em Santos, o pessoal hostilizando, né? Ele deve voltar e falar, nossa, como é que eu faço aqui para piorar de alguma maneira? Essa é a impressão que eu tenho, porque em 2 dias fazer tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, tanta fala desconexa com a realidade, com o que o país já cresceu, desenvolveu, e demorou para chegar onde chegou, inclusive com atos de governos anteriores, não só do governo do Bolsonaro. Então, sinceramente, eu acho que é muita raiva ou é muita ignorância que tem ali. Eu torço muito para dar certo, mas ontem, assim, de todo o período, ontem foi o dia que eu fiquei mais com receio, assim, me deu um frio na barriga ontem, cara. Que eu vi algumas coisas que a gente ainda vai comentar aqui, mas que dá um frio na barriga. Falei, opa, peraí, isso não pode ser verdade, é brincadeira isso que os caras estão falando. Aí você vai ver, realmente é verdade o que estão falando. Não é fake news. Não é fake news, e enfim. Mas eu torço demais pelo Brasil, mas, sabe, parece que tem gente que está lá e toma decisão que é para ir contra mesmo, sabe, quem está torcendo. Sim. É impressionante. Sim. E a Previdência, Edu? Você viu que eles falaram da Previdência? Justamente, então, eu ia falar desse a luta que foi a reforma da Previdência, a negociação teve que ceder. Eu acho que essa alteração, né? Todo mundo fala muito desse novo Congresso, ainda não tomou posse, vai levar um tempinho ainda, acho que toma posse em fevereiro, Dia né? 1º. De 1º de fevereiro. Exato. Então tem esse antigo aí também que às vezes pode estar raivoso, o pessoal que não foi eleito.
Mas eu espero que demore, que não passe isso, né? Porque isso vai precisar passar pelo Congresso. Eu espero que o pessoal ache um absurdo também. Espero, né? Porque essa economia, tudo que foi feito, né? A projeção. E é legal não, né? É preocupante e é legal o pessoal entender, na verdade, porque quando solta a reforma tributária, a reforma da Previdência, quando era um outro governo com uma outra linha de raciocínio, você via que isso se reagia positivamente. Por quê? Porque ele sabia qual... não, realmente, vai simplificar a tributação, talvez diminuir a arrecadação, que foi aconteceu no último governo, né? Que vai acabar diminuindo os preços, gerando mais poder de compra das pessoas. Eles tinham essa preocupação. Agora é o inverso. Então você pega desde o discurso dele e quando ele fala, né, tudo que ele vai falando, depois da reforma da Previdência, você já gera um caminhozinho e fala, opa, reforma da Previdência, reforma tributária. Para tudo isso que eles estão fazendo, só pode ser para arrecadar mais. Então vai onerar o mais pobre, que é quem compra ali e paga o produto ali. Enfim, eu acho que, por isso que quando a gente fala agora de reforma tributária, reforma da Previdência, gera uma preocupação muito grande em quem está querendo investir no Brasil, quem está trabalhando no Brasil, quem está aqui nesse contexto. E vindo de um governo que foi marcado de corrupção na última gestão, com tudo que aconteceu que a gente viu, né? Sim, esse é que é o ponto principal do Correia. Na minha opinião, a gente já tem um histórico ruim. Então, aí a gente entra naquela questão que a Carol falou. Será que ele tem raiva? E aí entra no que o Du falou. Aparentemente, sim. Né? Por quê? Porque você não está trabalhando com novas políticas. O último governo do PT iniciou em 2002, nós estamos em 2023, 21 anos depois. O mundo ele é completamente globalizado. Nós temos um mundo completamente evoluído daquela época para hoje. Né? Não precisa ir muito longe. Aí, esse ponto do que a Carol comentou, viu, Carol, que você falou da reforma da Previdência, a gente estava até falando nos bastidores aqui antes de iniciar o programa. A economia que teve a reforma da Previdência de 2019 para cá foi de bilhões, os quais foram, inclusive, estourados aí com a PEC Fura-Teto. Então, assim, foi muito positiva essa mudança da Previdência. A gente pode falar depois também da questão que eles querem revogar a reforma trabalhista de 2017, que foi aprovada no governo Temer. E aí entra muito, Carol, naquela questão do equilíbrio que você falou agora há pouco, né? Tem que ser bom para ambos os lados. Aí vamos falar um pouquinho do trabalhista, né? Tanto do empregador quanto do empregado. Você não pode colocar tudo nas costas do empregador também, porque senão não vai gerar emprego. Então, assim, falta um pouco, eu acho, Carol, não sei se você concorda, falta um pouco de equilíbrio e bom senso, né, nisso tudo. Totalmente, falta bom senso. Eu acho que ele fala assim para o time, como o Du falou aí, ele está falando para o povo dele, assim como o Bolsonaro fez. É natural, é do político fazer isso, tá? E eu acho que ele realmente tem que seguir a linha de discurso. Na hora H, a gente sabe que o Lula é um dos maiores negociadores que o nosso país tem. Infelizmente, ele tem um viés ruim, mas o cara é um gênio da palavra, inclusive. Se vocês... Eu estava comparando os discursos, eu vi o discurso do Lula, vi o discurso do Tarcísio e o do Zema. O Lula realmente tem uma habilidade para tocar no coração do povo e falar o que o povo quer ouvir e, infelizmente, enganar o povo. E a reforma trabalhista entra nessa toada de enganar. Não que eu acho que o povo seja facilmente enganado, mas é que ele realmente tem uma habilidade de comunicação e ele coloca basicamente o bem contra o mal. Se você vê o discurso do Lula já ali, o discurso ali na frente para a população mesmo, que é um discurso mais inflamado, mais populista ainda do que o discurso dele no Congresso, você vê que ele realmente coloca ódio contra o gerador de riqueza, contra o rico. Verdade. E não é para ser assim. A gente tem que ter ódio da miséria, né? A gente tem que fazer com que não exista mais miseráveis, não existam mais vulneráveis, construir uma base sólida de educação, saúde e segurança para que a população possa crescer e tenham cada vez mais ricos, né? Não tem que ser o contrário o pensamento. A gente tem que dar liberdade para o cidadão ter um bom trabalho, estudar e subir na vida, financeiramente falando, o quanto quiser. E ele prega o resto. Então, eu acho que isso que assusta, né, gente? Perfeito. Ele continua com um discurso ali de separação, né? De dividir ali entre o rico e o pobre, o trabalhador. Mas é aquilo que a gente falou, aquilo que a gente já conhece, que o Brasil inteiro conhece, o mundo inteiro já viu isso, a gente já viveu isso na pele. Ele fica milionário, ele e os amigos dele, ele libera dinheiro estratosférico para todas as empresas ali, as que ele acaba elegendo
a critério dele, não critério de mercado, quais são as campeões nacionais ali, quais são as empresas que devem desenvolver. E um assunto que você falou que eu achei interessante também, essa questão da leniência aí da própria empresa, que foi acusada de corrupção, voltar para o próprio local do crime, né? Vamos dizer assim, pagando o serviço, eu acho que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Então, para mim, assim, é lógico, eu acho um absurdo, né? São uma das coisas que a gente escuta e fala, não deve ser verdade. Mas é o que a gente está vivendo, né? Então, aconteceu todo um histórico que é condenável por muitos e por outros não, e a gente acaba colocando a mesma pessoa na mesma situação, né? E a gente não pode esperar nada diferente, assim, não sei. O que eu estou vendo diferente, eu tenho que tomar cuidado, cara, na verdade, porque o pessimismo ele é meio contagioso. A gente não pode deixar isso contagiar a gente, né? É verdade. E eu não sou uma pessoa otimista, muito pelo contrário. Eu sempre acredito no melhor. Aliás, assim. você é otimista, né? Muito você otimista. Não é pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. Isso é uma das minhas características, assim, que eu quero manter. Mas nesse contexto, sendo mais realista, cara, é a mesma pessoa no mesmo lugar. Eu tô vendo que as coisas estão só um pouquinho, não, bem mais rápido do que das outras vezes. E daqui a pouco a gente já vai até entrar num assunto rapidinho para aproveitar até a Carol, da Petrobras. A Petrobras que foi um dos grandes escândalos do governo naquela época, né? E que, né, hoje nós tivemos a notícia aqui que o presidente da Petrobras, o Caio Mário Paes de Andrade, de 48 anos, renunciou ao cargo, né? Uma decisão tomada por conta de motivos pessoais não detalhados, segundo ele. E o cotado para aí assumir, né, o Jean Paul Prates, 54 anos, é indicado para assumir a presidência, né? Ele é um político. Então, assim, uma empresa estatal do tamanho que é, da importância para o país, e você colocar política misturada e não um técnico, é mais uma dessas medidas que nos assustam, né? Assustam e preocupam, no caso. Com certeza. Porque aí a gente entra na questão da intervenção, né? Intervenção política onde não deve haver. Né? Tem tudo isso que a gente fala. Então, onde não deveria existir uma intervenção política, terá. Visivelmente terá. E aí, eu vi uma entrevista dele, eu não sei se vocês acompanharam, ele já falou que ele vai mexer na política de preços da Petrobras. Ele falou, e aí eu vi uma entrevista, inclusive, da Gleisi Hoffmann também falando, que para mim é outra que não entende de nada, falando que por que a cotação do petróleo tem que se basear no dólar. Estava falando isso, porque simplesmente o país não é autossuficiente nisso, gente. Eu não sabia o percentual que a gente utilizava de recursos internacionais, estrangeiros, para o nosso petróleo. E aí eu fiquei sabendo essa semana, numa entrevista que eu vi, dos 100%, 45% é de fora. Ou seja, você tem que utilizar uma base de cálculo estrangeira, né? Então, assim, é mais uma vez, né, Carol? Não sei se você também concorda com isso. É mais uma vez uma interferência política onde não deveria existir, né? Onde deveria ser algo mais técnico, como o do Corrêa falou. Sem dúvida. E esse problema de pessoas renunciando, não querendo assumir cargos, virou, na verdade, um grande problema aí para montar, né, o time de ministeriais, principalmente, não falando só de empresas públicas, mas também dos ministérios. O próprio Ministério da Indústria, que o Alckmin assumiu, que, no meu entender, melhor o Alckmin do que algum outro político aí ligado ao PT, apesar de que o Alckmin está diretamente ligado agora, mas eu acho que ele é uma pessoa mais ponderada, mais de conversa. A gente não espera tanto extremismo ali, né? Pelo menos é o que a gente não espera. Esse próprio ministério, vários empresários do setor foram chamados, e para outros ministérios também, inclusive para compor o time de economia, e eles deram para trás. O que também eu vi com uma certa covardia, porque na hora ali, antes das eleições, eles apoiaram, né? Grandes economistas, grandes empresários apoiaram o Lula, e agora, na hora de botar a cara a tapa lá, viram o enrosco que estão se metendo, né? Falar, não, meu nome aqui junto não, já fiz o suficiente. Então é bem triste a gente ver essa situação. Eu sei que a questão da Petrobras é bem polêmica, especialmente para explicar para a população como um todo a importância dela ter um valor relativamente flutuante. Acho que tem outros mecanismos digamos assim, de controle, você criar um fundo para segurar um pouco ali o preço ou os custos também, mas é uma empresa que deve existir.
e ela deve ser gerida com técnica, né? E ela não deve deixar o preço assim de acordo com o que o político quer. O político deve sim abrir o mercado para que novas empresas entrem e aí sim haja uma regulação e uma baixa do preço, né? E você falou, Marcelo, de um ponto importante, que 45% nosso vem de fora, então a gente tem uma dependência extrema. Também dependência da flutuação de câmbio e outras variantes externas. Mas fertilizantes, 95% do que a gente usa na nossa produção agrícola vem de fora. Nossa. E agora esse tema veio mais à tona, né? O Lula até comentou em valorização da indústria nacional, mas a gente sabe o que isso de verdade quer dizer para eles, né? Exatamente. Agora são 8h31. O Carol, se você tiver mais tempo, eu convido para você ficar conosco até depois do intervalo. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho aqui. Então aí a gente está aqui à sua disposição. Aproveito para mandar um abraço também para Amanda Marques Murté, que está na companhia da Jovem Pan. O Álvaro Siqueira mandando um abraço a todos aqui também. Jailson de Farias Martins. E a gente está com uma audiência aqui enorme pelo YouTube, pelo Facebook, batendo aí números recordes da nossa transmissão. Então a gente agradece demais a vocês que estão nos acompanhando. E eu aproveito para pedir para vocês ali assinarem, se inscreverem no canal da Jovem Pan, que é o Jovem Pan São João. Acompanha pelo YouTube ali a nossa programação, deixa seu clique, porque com certeza você nos ajuda muito a fazer programas ainda melhores. Carol, como que você tá de tempo aí? Acho que travou. Nós tivemos um probleminha com a Carol. Eu vou chamar o intervalo e a gente resolve esse probleminha e aí a gente já despede dela no próximo bloco. Bruno, então, muito obrigado. Então, pessoal, aproveita o intervalo aí, toma um cafezinho e se inscreve